Salve, salve galera! Eu sou o Luan Matheus, sou UX Designer e esse é o Papo de UX. Hoje a nossa conversa aqui é sobre Design System, como organizar, documentar e manter um sistema de design sólido dentro de uma empresa. E outra, será que todo negócio que tem um produto digital precisa de um? Essas e outras dicas serão sanadas aqui nesse papo, junto com um convidado especial, que atua com design há mais de 10 anos e atualmente trabalha para uma empresa da Califórnia, a Base Steery, como Product Designer Senior. Salve, salve, Rafael Coronel. Salve, Luan. Pô, cara, que honra estar aqui, meu. Nem acredito que isso está acontecendo. Pô, que isso, cara. Eu que agradeço por estar participando aqui com a gente do papo. E galera, eu tenho uma outra novidade super legal pra vocês. Pra quem quer aprender UX Design com lideranças de grandes empresas como Nubank, EdTech, Boa Vista e descobrir na prática erros e acertos dessas grandes empresas digitais, então você tem que conhecer agora a Terra, que é uma escola referência em educação no mercado digital e que já foi reconhecida pelo World Economic Forum e pelo Google for Startups por sua metodologia, inovação educacional e impacto positivo na vida das pessoas. Aproveita o incentivo que eles estão dando para todo mundo que está ouvindo aqui de R$ 714 e você vai conseguir aprender com as melhores práticas e metodologias de UX Design do mercado. Acesse aí o site da Terra ou você pode também clicar no link que estará disponível aqui na descrição desse episódio e receber aí esse descontaço que a Terra tá dando pra gente. Muito legal, né, galera? E a gente se conheceu uma vez num curso que a gente fez da Usabilizando, de teste de usabilidade, lembra? Pô, cara, a gente se trombou lá, só que no dia a gente quase não conversou, né? Eu ainda não tinha o papo aqui, não criava conteúdo, tava meio tímido lá no meio da galera, mas a gente se conheceu lá, a gente se trombou lá naquele curso, se eu não me falha a memória, em 2019, eu acho que foi. Sim, cara. Putz, realmente é uma coisa louca, né? Tem um livro que fala, né, que o mundo é uma cidade pequena, né? Então, tipo, conforme a gente vai avançando na carreira, vai participando de eventos e tudo mais, a gente vai percebendo que, caramba, eu conheço uma pessoa que conhece outra, que vai tudo interligando, vira realmente uma rede, né? E realmente nesse curso, foi um curso muito bom, inclusive, eu gostei bastante desse curso da Usabilizando, e foi na Loft, né? Que era onde eu trabalhava na época. Realmente, a gente não se conhecia muito bem, na verdade a gente não se conhecia, né? E foi uma pena, porque a gente não bateu muito papo e tal, mas eu acredito que se a gente tivesse tido uma experiência antes, seria muito legal também encontrar você lá e tudo mais, mas realmente foi uma experiência super legal. Pô, muito da hora, cara. E com certeza terão outros eventos aí presenciais que a gente vai se trombar e se encontrar ao vivo, não só de forma remota e online como tem acontecido hoje. E Rafa, antes da gente mergulhar aqui de cabeça sobre esse assunto de Design System, como que funciona e tudo mais, fala aí pra gente um pouquinho sobre essa sua carreira, né? Você tem mais de 10 anos trabalhando com design aí. Quando que você começou? Por que você começou? O que te motivou a querer trabalhar com design? Como é que foi isso daí? O computador, a internet em si chegou um pouco tarde na minha casa. Eu tinha 15 anos. É claro que cada pessoa tem a sua realidade e tudo mais, mas na minha casa eu tinha 15 anos quando o computador chegou, a internet chegou. E, cara, primeiro, na verdade, chegou o computador sem internet, né? Então a gente tinha aquela questão de, cara, eu tenho um computador ali, é uma oportunidade legal, tem infinitas oportunidades, na verdade, no computador, só que não tinha internet, nem imaginava naquela época o poder que a internet teria anos depois, né? Só que nesse computador já veio pré-instalado, acredito que era o Photoshop. E aí, beleza, o computador chegou, eu comecei a brincar um pouco nesses programas, porque não tinha muita coisa pra fazer, então só tinha aquele joguinho, pinball, e tinha os programas instalados, tipo Word e Photoshop. E aí eu falei, pô, eu acho que eu vou ir pro Photoshop, dar uma explorada. E aí eu explorei um pouco essa questão do Photoshop, consegui aprender algumas coisinhas por conta, né? Só fuçando ali mesmo. E logo depois que a internet realmente chegou, eu consegui encontrar um blog que tinha muitos tutoriais de Photoshop, né? Então, de manipulação de imagem, de coisas que a gente poderia fazer ali naquele programa. E aí, tipo, todo dia, eu lembro que todo dia de tarde eu chegava ali da escola e falava, hoje eu vou fazer um tutorial. E aí eu chegava, fazia aquele tutorial e, tipo, no fim eu me orgulhava muito, assim, de mostrar pra minha mãe e tal, tipo, olha o que eu fiz hoje aqui no computador e tal. E, tipo, resumiu a isso o meu início, né? E aí, cara, eu tinha uns 15 anos, aí com 16 anos eu já queria ter umas coisas minhas, assim, né? Tipo, eu queria comprar um boné, sei lá. E aí eu não tinha dinheiro. E aí eu já comecei a falar, putz, eu acho que eu quero trabalhar. Eu acho que eu quero ganhar uma grana. E aí, na época, eu lembro que eu conhecia um cara que ia em motoclube e tal. E
essa galera de motoclube, eles fazem muitos eventos, né? Nessa época eu já tava até falando com os meus amigos, né? Tô aprendendo Photoshop. E aí a filha desse cara falou assim, ó, você que faz arte e tal aí no Photoshop, o meu pai, ele é de um motoclube e ele sempre precisa fazer cartazes e tal. Por que você não fala com ele? Aí eu lembro que na época ele falou, cara, realmente eu preciso fazer umas artes e tal pros eventos que a gente faz. E aí ele falou, cara, eu te pago R$50 por cartaz que você fazer. Pra mim, 50 era muito, ainda mais naquela época, né? Então, falei, cara, perfeito. Aí eu comecei a fazer uns cartazes pros eventos deles. Não cheguei a fazer muitos, acho que foi uns 5, porque os eventos também eram espaçados, né? Só que, tipo, eu já curti esse processo de ter um papel em branco, no caso, uma tela ali do Photoshop, e no fim a gente ter um cartaz, né? Um processo que eu criei ali e tal. Então, nesse processo todo foi uma descoberta muito grande, assim, do que eu viria a me apaixonar futuramente, né? Que seria a minha profissão. Logo que eu tive esse experimento de ganhar uma graninha ali fazendo cartazes para um motoclube, eu falei, cara, eu acho que eu vou procurar um emprego mesmo, né? Vou procurar um emprego fixo e tal, e vou trabalhar nisso. E aí, contato, cara, eu acho que esse é o segredo aí de tudo, né? E aí, na época, eu tinha um primo, que o primo desse meu primo era designer gráfico. E aí eu falei para esse meu primo, falei, cara, eu queria arrumar um emprego e tal. Será que o seu primo não tem uma oportunidade? Aí eu falei com esse primo do meu primo, e ele falou, cara, conheço um dono de gráfica que tá precisando de um arte finalista e tal, não precisa ter experiência nem nada. E aí eu fui lá falar com esse cara, falei das minhas experiências, né, com Photoshop e tal, e aí ele me deu essa primeira oportunidade, ganhando R$300 por mês. E aí eu comecei esse trabalho, estágio, sei lá, qualquer coisa. Mas eu trabalhava numa gráfica, então aí já entrou, além do Photoshop ali na minha vida, entrou o CorelDRAW e tal, que todo mundo já passou por ele algum dia, né? Mas, cara, esse foi meu inicinho. Eu acho que foi tipo o pontapé, mas que eu chamo de carreira mesmo. Ele iniciou ali em 2012, numa universidade. E aí, de novo, né, contato, né? Então foi um amigo que começou a ver os trabalhos que eu fazia, que eu postava no Facebook e tal. E aí ele falou, cara, você tem um talento aí, né? Você tá começando e tal, já faz uns trabalhos desse nível e tal, então acredito que tem uma oportunidade. Aí ele me deu um trabalho meio período numa house, né, como se fosse uma agência de publicidade dentro de uma universidade, e aí eu comecei a aprender sobre design. E aí foi legal porque era como se fosse um departamento de marketing da universidade, e aí tinha pessoas muito mais experientes, né, então eu saí de uma gráfica, onde eu era o arte finalista ali, fui para uma house, onde as pessoas tinham formação, então eram publicitárias, tinha um cara de cinema, tinha um diretor de marketing e tal, então a gente vai começando a absorver coisas mais profissionais, digamos, né? E aí eu fiquei 2 anos nessa empresa, aprendi bastante, comecei ali como designer gráfico, né, fazendo peças para campanha e tudo mais, peças offline, e aí até que nessa época aí eles colocaram o site da universidade na minha mão. Eles falaram, trabalha no site. E aí foi onde eu curti bastante, né? Esse lance de trabalhar com site e tal. Entrei em contato com o Carlos, eu vou até citar nomes aqui, o Carlos era o diretor de tecnologia, aí eu entrei em contato com esse cara e foi bem legal entender esse novo mundo, né? Tipo assim, existe todo um novo mundo por trás da tecnologia, né? Tive meu primeiro contato, então, com UI design, com internet, tecnologia, nessa universidade, que é a Unigran, é uma universidade aqui do meu estado. E foi até legal que, tipo, eu tive o primeiro contato também com uma pessoa de tecnologia, né, que era o Carlos. Eu acho que ele era como se fosse um CTO, assim, da universidade, né, então trabalhava com tanto o site ali da universidade, que era onde eu mais tinha interface, quanto também os softwares e os portais de estudo, EAD, essas coisas da universidade, né? Então foi bem legal essa época, eu aprendi bastante. Cara, depois dessa experiência tive também uma agência aí de marketing digital e trabalhava um pouco com interface também, mas foi uma coisa bem assim de experimentação da minha carreira. E, cara, a última empresa que eu trabalhei aqui na minha cidade, né, que é Campo Grande, foi a Digix, que na época se chamava Digito, mas essa foi realmente a primeira empresa, assim, que me colocou no mundo do UX, né, que me colocou nesse mercado, né, que a gente, o principal cliente aí da Digix era o governo do estado aqui, né, o governo do estado de Mato Grosso do Sul, e a gente criava softwares para atender o governo, né, para facilitar processos do governo. Um grande mentor dessa empresa
que é meu amigo até hoje, né? Que me ajudou muito nessa caminhada e me ajuda até hoje, é o Glauber Laender. Ele trabalhou comigo nessa empresa aqui em Campo Grande, aprendi muito com ele. E, pô, ele trabalhou em várias outras empresas também, como, por exemplo, ele foi sócio da Meiuca, né? Que também fala muito sobre design system, né? E também... Hoje ele trabalha no Nubank e tal, ele trabalha como o designer responsável lá, ajuda também o design system do Nubank, então assim, muitas coisas a gente troca figurinha até hoje, né, aprendo muito com ele até hoje sobre processos e dinâmicas e boas práticas e tal, mas assim, foi bem legal, a experiência na Digix foi bem legal, porque, pô, eu consegui, estando na Digix, consegui ir para diversos eventos do Brasil sobre design, aprendi. Eles investiram bastante na minha carreira. Inclusive, eu fui para um primeiro evento internacional que foi no Chile, que foi o ISA, na época, na Interactions of America, que hoje é conhecido como ILA, né? Então, foi realmente uma experiência super boa que me colocou para esse mercado mesmo. E, cara, a Digix já era uma empresa super boa de estar, assim, né, em Campo Grande e tal, na minha cidade, tinha uma ótima cultura, só que eu queria um pouco mais, né, e aí, tentando acelerar um pouco a história aqui, porque é longa, né, 10 anos, eu me mudei para São Paulo, eu trabalhei primeiro numa consultoria de design e tecnologia, junto com o Obst, junto com o Charlie, junto com o Vini, foram os caras que me abriram as portas aí em São Paulo, a gente gosta um pouco de separar um pouco desse lance de família, né, e emprego e tal, só que, cara, essa empresa que foi a Ornito, ela ficava dentro da Spread, ela foi como uma família pra mim, assim, porque, tipo, eu tava indo pra São Paulo sem ninguém, assim, eu só tinha, tipo, alguns amigos, mas São Paulo, você sabe como é, né, tipo, apesar de a gente ter amigos, a gente vive praticamente sozinho, e essa galera da Ornito meio que me acolheu, assim, como uma família, então, tipo, a gente trabalhava, assim, só que, pô, final de semana, às vezes a gente viajava junto e tal, ia pra restaurantes e tal, foi uma época super legal, assim, de se viver, né. Cara, mas como era uma consultoria, a gente tinha 3 meses para atuar num produto, num problema, e ficava pulando de produto em produto. E aí isso me frustrou um pouco, porque eu queria continuar ali nos produtos e melhorar os produtos iterativamente e incrementalmente, né? E aí foi quando eu procurei trabalhar realmente num produto, né? Em que eu pudesse ir melhorando esse produto ao longo do tempo. Foi aí que eu conheci o mundo das startups. Manuel Neto me procurou. A gente jogava futebol juntos na época. E ele me falou, cara, eu tô num time novo. Eu tô num time novo aqui de um produto novo e tal. E eu tô precisando de um designer. E aí foi que eu fiz o processo lá deles, eles gostaram. E aí eu entrei como o segundo designer da Loft, que na época era uma startup early stage. Sentava do lado do Florian e do Mati, que eram CEOs. Quando eu saí na época, em 2020, tipo, já era um time enorme. Já tinha, tipo, muitos designers, sei lá, uns quase 30 designers, se eu não me engano. O time cresceu bastante e, tipo, o Mati e o Florian, que sentavam ali do meu lado, do nosso lado ali em tecnologias, foi distanciando. Acho que é uma dor do crescimento, assim, de startup, né? Outras responsabilidades vão se agregando para esse time, mais pressão também sobre mostrar valor para os investidores e tudo mais. Então, é normal, é a dor do crescimento, né? Mas é uma dor boa, assim, a gente cresceu. Na época que eu estava na Loft, a gente cresceu bastante. Inclusive, foi onde eu tive um primeiro contato com você, né, Luan? Tipo, a gente fez o curso lá da Usabilizando na sede da Loft, no rooftop. Sede da hora, inclusive. Estilo Nova York, assim, né? Sim, era muito da hora lá. Foi uma época irada também, tipo... Cara, eu cresci muito na carreira, assim, né? Por mais que a gente tenha batido cabeça na época e tal, eu lembro até que, tipo, cara... Eu entrei, assim, a gente precisava estruturar os processos, precisava contratar pessoa para aumentar o time, porque tinha muita demanda. Eu lembro que na época, tipo, cara, a gente mandava mensagem para os designers, assim, ó, a gente tá com uma vaga aqui na Loft e tal. A galera, o que é Loft? O que a Loft faz? Não, obrigado, não quero falar. Então, tipo, a gente apanhou bastante. E aí, eu até falava com o Manuel, assim, falou, não, Manuel, a galera vai querer trampar com a gente ainda. Tipo, a galera vai querer... Antes da gente chegar nelas, vão querer trabalhar com a gente. E, tipo, menos de um ano depois, isso estava acontecendo, sabe? Porque, tipo, a gente aumentou o time, a gente contratou o Capelo, né? Que virou nosso head de design. E
fez um trabalho incrível também, então foi uma experiência super legal. E menos de um ano depois a galera tava falando, cara, tem vaga aí e tal, e não querendo ser soberbo nem nada, mas é tipo aquilo que a gente tinha falado no início, que a gente trabalhou para que acontecesse e realmente veio acontecer alguns meses depois. Então foi bem legal ver essa experiência de um time crescendo ali do praticamente zero, né? E do produto também crescendo, e hoje você vê a Loft um unicórnio em uma das principais startups unicórnio do nosso país, então tipo, é uma época de muito orgulho assim para mim. Pô, que da hora, né, cara? Eu acho que, como você falou, não é ser soberbo, mas é ter orgulho de um trabalho que foi feito, né? Vocês ter traçado uma meta, um objetivo ali, e que isso acontecer é legal, né? É gostoso a gente ter um objetivo, traçar ele e aquilo ser alcançado, né? Porque no começo, pô, é difícil. Vocês chegavam nas pessoas e os designers não sabiam e claro, não vai saber porque realmente é uma empresa que tem nova, tem menos destaque no mercado, é natural as pessoas não conhecerem. E depois essa chave mudar, né? Ter essa mudança, assim, dentro de todo um contexto, eu acho que é muito bacana e com certeza se eu tivesse também participado disso, com certeza também se sentiria orgulho do trabalho que foi bem feito e ter alcançado isso. Eu acho que é legal, cara. Exato. Essa brincadeira as pessoas vão querer trabalhar com a gente é basicamente tipo assim, seria uma métrica de vaidade ou um indicador de que a gente conseguiu fazer um bom trabalho, né? Então, eu acho que é uma brincadeira, não passa disso. Mas é legal porque, tipo, você foi lá no nosso rooftop, né? E quando o Manuel me levou na sede da Loft, não tinha nada. Era tudo, aquela brincadeira era tudo mato, né? Mas, na verdade, quando você chegou lá, a gente já tava com a estrutura toda montada, a arquitetura, né? Os móveis e tudo mais. Já tava um lugar super legal. Só que quando o Manuel me levou lá, tipo, ele foi falando, aqui vai ser tal coisa, aqui vai ser tal coisa. Mas era, tipo assim, um prédio totalmente vazio. Só tava o chão, não tinha nem piso, tá ligado? Então, ver tipo... Ele me vendendo esse sonho, né? E eu falei, cara, eu vou acreditar nesse designer, de que isso vai ser legal. E depois eu quase fui para outra empresa, mas o Florian, que é o CEO, me convenceu de que estar na Loft seria realmente uma experiência super legal. E foi, cara. Tipo, eu confiei nos caras e foi uma experiência, assim, incrível. E é uma coisa que eu me orgulho muito, carrego. E a Loft foi um divisor de águas aí na minha carreira. Inclusive porque... lá foi a minha primeira experiência liderando o processo de criação de um design system. Que, na época, tipo, sendo o primeiro, para mim, sem ter essa experiência prévia, foi uma escola, assim, né? Porque eu bati muito a cabeça, errei bastante e aprendi muito também. Então, tipo, são coisas que eu aprendi lá, que eu carrego pra vida, ensinamentos que eu aprendi nessa época, que eu carrego pra vida, e inclusive agora eu quero novamente passar isso pra frente, né? Em formato de algum curso, alguma mentoria, alguma coisa nesse sentido. Eu tô planejando isso para entregar e, compartilhar o nosso conhecimento, né? Eu gosto muito das pessoas que conseguem fazer isso, porque a nossa área é uma área que ela carrega muitos conceitos, muitos termos, muitas formas de se fazer, e às vezes a gente se perde, simplesmente se perde no processo como um todo. E aí eu gosto das pessoas que já tiveram experiência com alguma coisa, vão lá, sintetizam todo o conhecimento e, passam para frente, talvez de forma gratuita ou de forma de uma forma que você precisa pagar, mas mesmo assim, eu acho que é super justo, sabe? De você ter um conteúdo ali mastigado, digamos assim, entregue para você e que aquilo, com certeza, entrega muitos outros frutos na sua carreira, né? Mas, cara, resumindo, assim, a Loft foi realmente um divisor de águas na minha carreira e foi onde eu consegui experimentar na prática a criação de um design system, que foi o Copan, né, que a gente estruturou. Então, foi o Copan, hoje eu não sei como ele tá hoje, mas no início ele foi fruto realmente não do Rafael, mas fruto do time como um todo, né? Então, o Rafael tava ali, falando em terceira pessoa, né? Mas eu tava ali, liderando aquele processo, sendo responsável. Se desse ruim ali, com certeza eu seria o responsável. Se desse bom, eu acredito que seriam todos os responsáveis, né? Tipo, o time, porque todo mundo contribuiu e colaborou. E, cara, tipo, esse experimento, assim, foi realmente muito, muito louco, assim. Tipo, resumindo, foi muito louco e eu tenho muitos frutos disso até hoje. Cara, depois disso, eu comecei nessa época, junto com o Diego e com a Laura, a Pixelcast,
que é o nosso experimento aí de criação de conteúdo, né? Então, a gente começou no Instagram e depois de um tempo, o Diego e a Laura, eles estavam a fim de fazer outros projetos na carreira deles, então eles saíram da Pixelcast. Eu pensei muito se eu continuava sem eles, e aí eu decidi por continuar, porque era uma coisa que eu gostava muito. E aí a gente, então, construiu aí mais conteúdo pra galera. Eu fui trazendo um pouco desse viés do Design System, né? Então, fui pensando em criar conteúdo mais voltado para o Design System. E depois de um tempo, eu abri uma turma do curso Design System Boost, né? Em parceria com o Gilberto e com o Gui Gonzalez, para que a gente pudesse ensinar aí um pouco do nosso... do que a gente sabia. A gente conseguiu uma turminha aí, foram... basicamente um pouco mais de 300 alunos, né, nessa nossa comunidade, então foi bastante gente, ao meu ver. A gente decidiu parar de comercializar esse curso por um momento de vida nosso, e agora, e ainda eu parei também, fiquei um tempão sem criar conteúdo para Pixelcast, cheguei até tentar criar outro tipo de conteúdo, fui para um pouco da área de games e tal, só que, cara, não rolou para mim. Eu acho que a minha paixão mesmo é design, é o que eu gosto de falar e tal, e aí eu falei, putz, vou dar um tempo, dei um tempo de criação de conteúdo geral, e aí depois eu voltei, agora eu tô voltando aí com a Pixelcast, então quem quer seguir mais conteúdos, pixelcast.cc lá no Instagram, a gente vai falar bastante sobre design, principalmente sobre design system nesse momento, e é isso basicamente sobre criação de conteúdo. Mas depois da Loft, eu trabalhei um tempinho no Boticário, time maravilhoso, uma liderança super legal. Trabalhei também, minha última experiência antes da Basis foi na Hotmart, que era um produto que eu já conhecia por ter usado para fazer ali o meu conteúdo. E agora estou nessa nova experiência junto com o Hadi, que é um designer brasileiro também, na Basis Theory, que é uma empresa de data privacy, uma empresa que cuida dos dados de outras empresas. Então, é um ambiente super complexo, só que acredito que o design se encaixa em todo tipo de desafio, né? Então, estou super empolgado e espero que seja uma trajetória super legal aí pra mim. Que bacana, Rafa. E tipo, você tá morando aqui no Brasil e trabalhando pra essa empresa da Califórnia, né? Isso que é massa, ganhando em dólar, né? Eu acho que é o desejo de todo designer aí, vou morar aqui no Brasil e ganhar em dólar, ainda mais com dólar a mais de 5 conto, né? Cara, isso assim, eu acho que além da... É claro, esse lance do financeiro, ele realmente muda o jogo, assim, para nós brasileiros que moramos aqui e trabalhamos para empresas estrangeiras. Realmente o financeiro muda o jogo porque a moeda lá fora é muitas vezes maior do que a nossa, né? Então, muda o jogo sim, só que eu acho que, cara, o grande diferencial é sobre essa experiência de você estar o dia inteiro ali conectado com pessoas de outras culturas, né? Então, nosso time tem principalmente americanos, mas tem pessoas também da América Central ali, né? Tem uma galera até da Europa e da Ásia, né? Então, ter essa diferença de cultura, de perspectiva, de como você cresceu, esse é um valor, assim, inestimável, sabe? É uma coisa que eu valorizo muito nessa experiência e, pô, com certeza agrega para nós como designers, né? Porque tudo que é background, assim, para nós como designers, a gente consegue catalisar isso e reverter de uma forma de criatividade ou de como que o usuário ali interage com o produto, né? Então, assim, é uma experiência nova para mim. Eu já tive outras mais como freelance, trabalhando ali para empresas de fora, mas agora totalmente imerso, assim, numa empresa, então full time, né, numa empresa, realmente vai ser um grande diferencial na minha carreira e eu tô muito empolgado. Pô, que da hora, cara. E quando que você viu ali na Loft que era o momento certo de começar a criação de um design system? Da sua visão, você acha que a única forma de manter uma consistência de design dentro de uma empresa é através de um design system, ou você acredita que pode ter outras maneiras de conseguir isso? E a minha pergunta é por conta de empresas que são menores, né? Nem todo negócio, às vezes, tem tanto investimento como teve, por exemplo, a Loft, para conseguir se criar um design system. E também se é possível
manter essa consistência de outras formas, né? Porque, para poder entender, né? Cara, quando que a gente começa, de fato, ali a criar, desenvolver esse design system, pensar nisso? Porque para desenvolver isso, são vários fatores que a gente pode entrar nisso depois, mas eu gostaria de ver a sua percepção com relação a isso, né? Às vezes tem designers que podem estar nos ouvindo que trabalham em empresas menores, que não existem tantas lofts assim, tantos unicórnios assim no nosso país, existem alguns, e existem muitos designers, existem muitas pessoas trabalhando em empresas menores, né, que são designers. Como que elas podem estar atuando nisso e criando um design system, se de fato for necessário ali criar, ou outros caminhos que você acredita, um design system não, mas um style guide aqui talvez, que possa resolver, ou uma outra coisa, como que você vê tudo isso, cara? Cara, eu vou lá do comecinho da sua pergunta. Na Loft, quando a gente contratou a terceira designer do nosso time, a gente já começou a perceber inconsistências. Não porque, é claro, a terceira designer que a gente contratou era muito boa. Não tô falando que a designer era ruim e etc. E que a gente também era ruim. Tô dizendo mais no sentido de, quando você tem esse espaço super aberto, assim, tipo, cara, não tem um padrão. Segue da sua cabeça, das suas experiências. Quando você tem isso muito aberto, você vai ter designers, por mais que, tipo assim, a gente fale, cara, a fonte é essa e a cor é essa, você vai ter resultados diferentes, saca? E aí a gente começou a perceber essa inconsistência. E principalmente quando a gente fala de, eu preciso desenhar um botão, trazendo o mais clichê, o exemplo mais clichê do design system, né? Cara, eu preciso desenhar um botão. Se você não tem um padrão, se você não tem definido um padrão, cada designer vai criar do seu jeito, da forma com que ele pensa que é mais bonito, ou da forma que ele pensa que é mais efetivo, etc, etc. Então, quando você não tem esse padrão, você tem automaticamente as inconsistências. E logo na terceira contratação que a gente fez, a gente percebeu, o Manuel tá fazendo de uma forma, o Rafael tá fazendo de outra forma, a Duda tá fazendo de outra forma. Então, isso foi a problemática que a gente começou a perceber. E eu acredito que quem levantou essa bandeira na época, inicialmente, não foram nem nós designers, foram os próprios desenvolvedores. No sentido de eles perceberem, cara, vocês estão mandando coisas que são pro mesmo objetivo, como, por exemplo, um botão, né? E vocês estão fazendo totalmente diferente um do outro. Então, um tá fazendo com o texto na caixa alta, borda arredondada. O outro tá fazendo com a borda arredondada, mas com 4 pixels e com a caixa baixa. E o outro tá fazendo com a borda de 8 pixels e sei lá, o texto tá diferente. O texto tá maior, sei lá. Então, tipo, conforme a galera foi percebendo essa evolução, assim, do tipo, as entregas pro mesmo objetivo estão vindo diferentes, a gente começou a perceber que a gente poderia ser mais inteligente e propositivo nesse fluxo de, cara, não precisa ter diferentes tipos de botões, assim. Vamos ter o mesmo. Não precisa ter tipos diferentes de formulário, de text field, né? De área de texto, né? Então, vamos tentar criar algum padrão. E a gente foi, de alguma forma, tentando criar essa ideia de ter um padrão, né? E aí, uma coisa que a gente precisa deixar claro aqui é que Style Guide, né? Guia de estilo no software que você usa, por exemplo, no Figma, é diferente de um Design System, né? Porque o Design System, ele é o todo, né? Ele é um produto. Ele é um produto onde você tem tanto o kit de uso ali na ferramenta de protótipo, no Figma, por exemplo, quanto esse código pronto disponível para os desenvolvedores também na documentação deles. Então, você pode usar nas duas pontas, né? Você pode usar tanto no design quanto no desenvolvimento. Então, o Design System, ele é isso, né? A partir das semânticas, das decisões que a gente toma ali em design, a gente cria os componentes, disponibiliza esses componentes para todos os designers, todas as pessoas que vão utilizar isso, mas também tem o reflexo do lado do desenvolvimento, né? Que é onde você faz o software funcionar mesmo, né? E a gente falou, vamos iniciar, vamos fazer algum trabalho inicial aí. E aí a gente decidiu naquele momento ter um Style Guide, por mais que a gente não tivesse o Design System, né, no código pronto, a gente decidiu por ter um Style Guide, principalmente para, entre os designers ali, a gente se alinha. Sacou? Então, o botão que o outro designer vai usar, eu também vou usar. Então, a gente tomou essa decisão em conjunto de, tipo, vamos criar alguns padrões das principais coisas que a gente utiliza e a gente vai evoluindo isso. Então, esse foi o primeiro passo. E aí, sobre a sua segunda pergunta, sobre, cara,
um design system é a única forma de garantir consistência? Eu acredito que não é a única forma, porém, se a gente for olhar friamente, assim, é um dos modelos mais efetivos de manter a consistência, né? Então, esse produto, ele é tão disseminado hoje, né, entre as empresas de tecnologia, que justamente é porque é a forma mais efetiva, né? Uma das formas mais efetivas de você garantir ali a consistência. Mas é claro, por exemplo, a gente tomou essa decisão inicial de ter o Style Guide, né, o guia de estilo, para que a gente se alinhasse entre designers, por mais que os desenvolvedores precisassem escrever o código toda vez, não tivesse essa reutilização, mas pelo menos a gente já manteve a consistência ali de interface, sacou? E aí, com certeza, com o passar do tempo, a gente tem que ter em mente que o desenvolvimento ele precisa ser incremental, né? Então, tipo, incremental e iterativo, né? Que você vai refinando em ciclos, né? E vai adicionando melhorias, né? Então, você não tem como ter o modelo perfeito de uma vez só, em uma sprint, em um mês de trabalho, né? Você vai adicionando melhorias ao longo do tempo. Então, a gente falou, vamos começar. O nosso MVP aqui vai ser... A gente vai pegar acho que na época a gente utilizou o framework do Material Design, se eu não me engano. Baixamos o Material Design da biblioteca no Sketch e a gente estilizou para o nosso branding, né? Então, adicionou as nossas cores, adicionou as nossas fontes, customizamos aquele Material Design ali, só que ficou super com a cara do Google, assim, né? Nossos sites, nossos produtos e tal. Então, eu acho que não tem problema. Ainda mais numa startup early stage, que era o nosso caso, né? A gente precisa muito mais validar o conceito da função do produto do que validar uma interface, sacou? Então, tipo, eu acho que é um pouco de maturidade também que os times precisam ter, sabe? Tipo, no início de uma empresa, você talvez não tenha tempo, dinheiro, recursos para ter um time de design system. Então, você tem que ser estratégico. Cara, eu preciso validar primeiro o meu produto. Então, vamos utilizar uma biblioteca já existente? Daqui 1 ano, talvez a gente pense em ter um design system com todas as características, sei lá, é estratégico, é totalmente estratégico, né? Então, eu acho que indo por esse caminho se você tá numa empresa, se você tá num time pequeno, cara, utiliza uma biblioteca pré-existente, dá uma customizada, adiciona suas cores lá, seus tokens, né, na biblioteca, e aí mais para frente você vai crescendo esse produto, vai melhorando esse produto ou cria um time específico para design system, né? Nem toda empresa está preparada realmente para ter um time dedicado a design system. E eu acho que tá tudo bem, sabe? Eu acho que é maturidade do time, é maturidade de você entender sobre o seu momento no produto. E eu acho que é basicamente isso, cara. Pô, maravilha, Rafa. E você comentou aí a respeito dessa questão de criar um time. O que você considera como importante observar? Quais pontos que são necessários, né? Tipo, ter, assim, cuidado na hora de começar a criação desse design system, né? O que precisa? E eu falo isso tanto do lado do designer como do lado do desenvolvedor. Porque, como você comentou, um design system não é só uma biblioteca de componentes. Ela é um produto que atende outros produtos da mesma empresa ali, da mesma corporação e às vezes até de outras corporações, como no caso do Material Design. O que precisa observar? Como que monta esse time? Como que estrutura esse time? Quais são as pessoas? O que você considera que esses são pontos de atenção na hora de se começar de fato ali o design system, depois que já tem ali uma biblioteca e tudo mais? Cara, você pode ter um design system de algumas formas nessa governança, né? Então, você tem diferentes modelos dessa governança. Então, você pode ter um modelo, por exemplo, onde todos respondem por aquele produto, né? Então, tipo, o design system é um produto à parte, mas você tem pessoas contribuindo para esse produto, né? Então, tipo, todas as pessoas vão colocar a mão ali e todas as pessoas basicamente vão ser responsáveis por esse produto, o que é um modelo aceitável, mas que é um modelo que tem alguns contras, né? Porque quando você tem esse modelo onde todas as pessoas contribuem, assim, no sentido de não tem o responsável, né? A gente acaba perdendo um pouco desse senso de dono, né? Então, quando todas as pessoas são donas de uma coisa, na verdade, essa coisa não tem dono, né? Então, acaba que você não tem uma pessoa que responda por aquele produto. Só que é uma forma de você iniciar. Eu acho que não tem problema nenhum você decidir iniciar por esse caminho, sabe? Tipo, vamos iniciar dessa forma e depois a gente vê como que a gente estrutura esse time. E aí tem o modelo que é mais centralizado, né? Que é no sentido de, cara, você tem um líder desse produto, você tem um responsável, você tem um time, você tem pessoas que estão part-time ou 100% do tempo envolvidas nesse produto, né? Então eu lembro que na época que a gente
dei os primeiros passos na Loft ali para trabalhar com design system, eu lembro que eu tirava 20% do meu tempo no mês ali, né, para trabalhar no design system. Então, pensar em um componente, pensar em um processo, quanto eu estava sendo product designer ainda de um produto diferente, né, de um produto da Loft. E aí, na sexta-feira, eu acho que era na sexta-feira que eu tirava um tempinho toda sexta-feira era meu dia de design system, sacou? Então, essa era a forma com que a gente viu naquela época que poderia funcionar, porque a gente não tinha time, não tinha estrutura o suficiente para uma pessoa ficar totalmente dedicada. Com o passar do tempo, a gente tinha mais designers contratados, então, já tinha uma pessoa ali para assumir o meu produto no dia a dia. E aí foi quando a gente decidiu que eu ficaria 100% no design system. E aí, como o design system é um produto, a gente tem que imaginar. E aí, um dos modelos mais comuns que a gente vê na tecnologia aí é o modelo de squad, né? Em que uma squad é responsável por um produto, né? Então, ou uma frente, etc. Então, nesse caso, eu saí desse produto que eu estava, produto normal ali, né, do dia a dia da empresa, e fiquei no produto design system. E aí, a estratégia foi super legal do tipo, cara, eles pegaram não só um designer, mas também eles pegaram um desenvolvedor, pegaram também uma PM, pra gente ficar nesse time que a gente chamou, se eu não me engano, de Core UX na época. Então, a gente ficava responsável tanto pelo design system como outras coisas que eram cross, assim, né, cross time, né. Então, a gente foi um primeiro passo ali de um time de design ops, no caso, né? E aí, quando a gente ficou, então, nesse modelo centralizado, a gente, era o tempo inteiro pensando no design system, né? Então, isso trouxe mais vazão pro time e, a gente pôde ficar dedicado, né, a esse problema. Então, a gente conseguiu explorar com as pessoas, definir melhor os tokens, dar personalidade para o nosso design system, né? Até então era o material design. Quando a gente resolveu criar esse time, a gente falou, vamos adicionar um pouco de personalidade, né? Vamos adicionar um pouco mais da nossa cara. Então a gente mudou um pouquinho os aspectos dos botões, então o botão já não era mais totalmente na cara do material design, né? Apesar de a gente estar usando o framework ali ainda. Então a gente foi dando características visuais que era mais o que a gente acreditava, sabe? E aí é engraçado porque o que um designer espera de um design system é um pouco disso, sabe? É um pouco de tipo, cara, isso tá bonito bastante? Isso tá visualmente agradável bastante? Então você tem que ter muito essa troca com o seu time, não pode fazer... E uma das coisas que a gente aprendeu foi que no início a gente construiu um pouco de portas fechadas, sabe? A gente, agora a gente é um time, vamos construir aqui. E a gente, logo depois a gente percebeu que, cara, não, o design system, ele é um produto pra galera, sabe? Ele não é um produto para o time que está criando, ele é um produto para os usuários ali, que são os próprios desenvolvedores e designers. Então, com o tempo, a gente aprendeu a incluir essas pessoas no processo de criação. Então, ouvir essas pessoas, pedir feedback, botar a galera na mão na massa também. Então, a gente fazia workshops de criação de componentes. Então, foi uma estrutura super legal para a gente conseguir fomentar o produto Design System, sabe? Então, assim, resumindo tudo aí da pergunta, né? A gente tem alguns modelos. Você tem um modelo que todo mundo responde pelo Design System, que pode ser um modelo inicial, tá tudo bem. Tem um modelo que é part-time ali, né? Então, tem um responsável, mas esse responsável, ele tá com outras demandas no dia a dia dele. Então, ele pode ir criando ao longo do tempo, um pouquinho aqui, um pouquinho ali desse Design System. E tem um modelo super centralizado, né? Que é realmente um time ali, uma squad. E aí, depende do tamanho da sua empresa, né? Para você entender o tamanho desse squad. Pode ser que você tenha um PM, 2 designers e, 5 desenvolvedores. Ou pode ser o caso na época da Loft, né? Eu não sei como que o time de Design Ops e Design System tá lá hoje, mas na época a gente foi em 3, né? Era um trio. Então era o Product Designer, o PM, né? O Product Manager e o desenvolvedor. Então a gente tem esse... mais comum, assim, são esses 3 modelinhos, tá? E Rafa, qual que é a melhor ferramenta, na sua opinião, claro, que dá para documentar esse Design System, né? Porque por onde a gente consegue colocar as informações necessárias até depois para fazer um handoff. Apesar do desenvolvedor, como você falou aí, uma das formas de se atuar para começar a desenvolver um design system é ter essas 3 pessoas ali nesses 3 papéis, desenvolvedor, designer, PM, mas por onde que você vê que é legal documentar e de que forma se documenta isso, até para quando chega novas pessoas ali para trabalhar, conseguir tanto utilizar como ir aprimorando
esse design system, né? E colocando novas features e tudo mais. Quais são os tipos de ferramentas que são legais? E tem ferramentas gratuitas ou tudo é ferramenta paga? Como que funciona? Cara, essa pergunta é muito massa, porque a documentação, ela é quase como o guia ali, né? De como usar, né? Do design system. Uma das coisas que eu acho super importante é que muitas vezes as pessoas esquecem, né? Tipo, cara, você terminou ali um componente, você tem que criar um guia de uso para esse componente, sabe? E a documentação, ela é basicamente esse guia, né? Então, é uma parte super importante do design system. E aí você perguntou sobre ferramentas, né? E eu acho que, tipo, primeiro, o mais importante é a gente prestar atenção e definir o que a gente precisa documentar primeiro, antes de onde, né? Qual ferramenta usar e tal. Então, é muito mais importante você documentar e saber o que está documentando e documentar de uma forma clara e detalhada e rica, né? Do que, tipo, ficar preocupado 100%, tipo, onde eu vou documentar isso, sacou? Tipo, você pode documentar no Notion, você pode documentar no PPT, da vida, sabe? Você pode documentar no Confluence, que é uma das plataformas que existem aí no mundo de tecnologia, né? Mas você pode ir numa ferramenta que é mais direcionada, por exemplo, como o Zero Height, né? Que é uma ferramenta que ela é para documentação de design system. Então, tipo, é uma ferramenta super nichada, né, para as nossas necessidades, como pessoas de design system. Então, eu acho que eu quero deixar frisado isso. Primeiro, você tem que deixar claro o que você quer documentar e fazer isso de uma forma rica e detalhada. A ferramenta de documentação, ela é independente, ela tem que ser da forma com que você vê que o seu time vai consumir melhor, sabe? Porque você não pode criar uma documentação super legal, fancy, e seu time não ter acesso a ela, não ter acesso a essa documentação, não ter hábito de consumir isso, sabe? Então, você tem que também criar maneiras que você vai engajar essa galera nessa documentação também. Acho que são coisas importantes sobre documentação, né? E aí, cara, a forma de você documentar onde independe. Então, pode ser no Notion, Confluence, como eu já falei, PPT, pode ser, sei lá, você pode criar um site, né? Então, você pode usar o Webflow para fazer a sua documentação, por exemplo. Tem como você criar um modelinho de CMS lá e ir alimentando esse site conforme você vai adicionando conteúdos. Você pode usar o Zero Height, né? Então, tem N maneiras de se documentar, né? No Word, né? Usa o Word. Mas você tem que ter só em mente se isso vai ser fácil de acessar. Eu acho que esse que é o pulo do gato aí. Mas, cara, a Zero Height, ele tem um modelo de pricing aí de graça, né? De você ter como usar free. Só que você tem suas limitações ali, né? Do freemium, né? Eu acho que ele tem, se eu não me engano, quando você usa o free, você tem um editor só, você pode ter um style guide só, essas coisas mais limitadas. Aí quando você começa a pagar, você pode ter mais editores, você pode ter mais style guides. Então, tipo, depende muito do seu momento de empresa, né? Então, tipo, cara, se seu momento de empresa é um início, usa um free ali do Zero Height, sacou? Porque você vai precisar só de um editor mesmo, você vai precisar só de um style guide. Aí, conforme for aumentando, aí você faz um upgrade, sacou? Então, acho que a mais recomendada aí é a Zero Height. Mas eu gosto muito também do modelo de quando você cria o seu próprio site, assim, sabe? Você tem mais liberdade, eu acho, sabe? Dá um trabalho a mais, só que acho que fica mais legal. Pô, bacana. E esse do Zero Height aí, como que é? Zero Height? Zero Height. Zero Height? É o zero mais altura, né? Esse do Zero Height aí, eu acredito ser até bacana se você no futuro quer fazer a compra. Isso é a minha forma de pensar. Que você comece com ele gratuito, né? E se você tem essa visão, daqui uns anos vai crescer e eu vou precisar comprar. Pra você primeiro mostrar o valor dentro da empresa. Porque se de cara, né? Muitos designers às vezes querem já, mas a empresa aqui não me dá essa ferramenta pra eu trabalhar. Cara, primeiro a gente tem que mostrar valor de design, as entregas, o que tá trazendo de benefício pra aquela companhia, pra que de fato aquela companhia invista naquilo, né? Nenhuma empresa sai investindo sem ter dados e fatos que aquele investimento dela vai ter um retorno. A não ser que seja outros tipos de investimentos de mais alto risco, mas isso não se acontece ainda, pelo menos eu não enxergo com área de design. Então eu acredito que é muito bom
a gente pensar sobre esses caminhos. Ou às vezes até usar de fato uma ferramenta como o próprio Word, se a empresa já usa o Word, ou o Google Drive lá e pegar um Docs da vida, que também é gratuito, e você começar a documentar isso e aí mostrar um valor dentro da empresa onde você tá, e depois chegar e falar, agora a gente tem também essa outra ferramenta aqui, que é específico, ela custa tanto, mas olha o valor que a gente já tá gerando com algo gratuito, imagine com algo pago, né? Então aí sim você consegue contratar essas ferramentas para dentro da empresa. Eu tenho uma percepção que às vezes os designers, claro, mais iniciantes, lógico, que ainda não tem essa experiência com a questão das empresas e tal, mas tem isso de reclamar sobre não ter ferramentas, mas quer que a empresa compre as ferramentas antes de ter um valor. E aí fica aquela briga. Quem nasceu primeiro, ovo ou galinha? Gente, tem que primeiro gerar valor dentro da empresa para que a empresa acredite naquilo e invista naquilo. E aí, com certeza, se mostrar que a empresa vai ganhar mais, por que a empresa não vai querer ganhar mais? Toda empresa quer ganhar mais. Então, começar com ferramentas gratuitas, gerando valor sobre as mudanças que a gente quer que aconteça dentro das companhias através do design, e a gente começa com coisas gratuitas, com coisas, às vezes, se tem, às vezes, empresas que têm as áreas de design que já tem uma verba ali que pode ser investido também, às vezes já dá para utilizar, né? É um pouco mais fácil e tudo mais, mas tem outras empresas que não tem. Então, gere o valor, construa algo ali com ferramentas gratuitas e depois coloque na balança para conseguir as ferramentas pagas aí. Eu concordo muito com você. Eu acho que a galera, os designers, eu acho que assim, isso também é questão de maturidade e tal, mas a dica que eu gostaria de dar, a dica que ninguém pediu, mas eu gostaria de dar, designers precisam também entender do business, né? Tipo, entender do negócio, né? Então, querendo ou não, empresa é uma parada, tá dentro do capitalismo e, cara, a não ser que eu seja uma ONG, a gente tá querendo fazer grana, né? E quando a gente fala em comprar, investir em alguma coisa, algum software, qualquer coisa que seja, você tá tirando grana de um caixa ali para investir numa coisa que você acredita, mas que você ainda não provou valor. Talvez isso seja mais difícil. Então, o ponto que o Luan trouxe é tipo assim, cara, a gente precisa provar sempre valor. Sempre a gente tem que estar provando o valor de cada investimento que a empresa vai fazer. Então, com dados, com evidências de que aquilo vai trazer retorno, você consegue você tem muito mais chances de aprovar alguma coisa, né? Então, você precisa fazer teste, você precisa utilizar, provar valor e N coisas para você conseguir essa aprovação, assim. Mas o que a gente tem que ter em mente cara, vamos alinhar o business, né, aos negócios, né? Então, vamos deixar isso claro também. Muito bom a sua percepção, Luan. E até com o próprio design system, porque tem empresas que não enxergam e não entendem o próprio design system, quais são os benefícios que ele traz para dentro da companhia, para os produtos, e que isso reflete a experiência que as pessoas vão ter a utilizar esses produtos daquela empresa. A gente tem que começar de alguma forma, né? E esse começar gerando pequenos valores ali são os dados que se levantam para depois se construir algo maior. E Rafa, você acredita que o design system pode, de certa forma, limitar a criatividade de um designer? E a minha pergunta é porque o design system, de certa forma, ele tá bem quadradinho ali, né? Bem fechado. Poxa, já tem um formato de botão, já tem um formato de tabela, já tem um formato de carrossel, já tem um formato de card, tem um formato não sei do que. Você acha que isso limita, cara, a criatividade da pessoa que tá atuando ali como designer? Ou você acha que é o contrário, de por ter limitações é aí que conseguimos, de fato, explorar a nossa criatividade? Cara, eu vou colocar uma opinião aqui, eu acho que para gerar uma polêmica. Pode gerar, talvez não, talvez as pessoas concordem também, mas eu imagino, assim, se você tá buscando ser uma pessoa totalmente criativa visualmente, a nossa área de product design, design visual ali, UI em si, ela já é um pouco limitada por natureza, sabe? Porque quando a gente fala de usabilidade e experiência do usuário e tudo mais, a gente tá falando também sobre convenções universais, padrões e tal. Então, como que o usuário acessa alguma coisa? Por um botão. Todas as empresas vão usar um botão, sacou? Já é limitado. Já é limitado isso. Então, eu entendi a sua pergunta, eu só queria deixar esse ponto, assim, já é um lugar limitado. Existem convenções universais. Cara, eu preciso escolher uma informação do usuário, ele vai ter que botar essa informação, a não ser que a gente colha isso automaticamente por algum sensor ali do celular, por exemplo, né? Ou por alguma informação que ele já cadastrou previamente. Mas se for uma informação que ele precisa colocar ali, por exemplo, um e-mail, sei lá, ele vai ter que colocar através de um formulário, de um campo de texto, sabe?
Então, pô, já ficou limitado. É claro que eu consigo, nesse campo de texto, entender a anatomia dele ali, de que o usuário vai entender que aquele é um campo de texto e consigo customizar ele de alguma forma, certo? E aí, pô, a criatividade, ela se aplica nisso, nos pequenos detalhes, né? Então, assim, é um paradoxo para mim, sabe? Porque a gente, trabalhando com a internet, a gente já está num ambiente limitado, digamos. Não é talvez como um design gráfico que eu consigo ali naquele ambiente, naquela minha tela ali, eu consigo fazer loucuras, né? Agora, quando a gente fala de desenvolvimento de software, ainda mais no modelo de startup que está muito em alta, né? A gente preza muito para a facilidade do fluxo, a facilidade do uso, do que propriamente na criatividade do visual ali, sabe? Super polêmico, né? Eu acho. Mas, resumindo, assim, é um paradoxo. A gente está num ambiente super limitado, mas que você tendo ali a percepção da anatomia do seu componente, você pode ser criativo. E aí eu acho que uma das coisas que é super importante a gente entender é que, cara, vamos alinhar entre os designers qual que é a linguagem visual que a gente quer aplicar que vai trazer esse quê de criatividade, sabe? Então, pô, quando a gente está construindo um look and feel, né, por exemplo, que é look and feel é como eu chamo, tipo assim, ao invés de eu pensar no botão só, no campo de texto individualmente, eu penso no todo. Então, como que as coisas se encaixam, assim, no todo? Vamos explorar, vamos fazer exploração, vamos discutir o que a gente gosta em conjunto, em time, o que a gente acha bonito, o que a gente acha que é cool, que é legal. Então, vamos discutir essas coisas juntos e criar uma linguagem visual universal que a gente acredita, que a gente gosta? Vamos. Então, eu acho que esse é o caminho, sabe, para a criatividade acontecer. Só que a partir do momento que a gente estiver ali com os componentes todos prontos, né, individualmente falando, a gente tem que ser criativo na hora de juntar eles, sabe? Então, pode ser que, pô, o botão, como ele tá pronto ali, talvez eu não tenha como aplicar muito a minha criatividade nesse botão. Mas será que eu juntando ele com outras coisas eu não consigo ser criativo? Será que eu usando esse botão de uma forma conjunta com outros componentes eu não consigo ser criativo no fluxo? Será que eu não consigo adicionar pitadinhas de coisas legais que poderiam trazer essa criatividade, como, por exemplo, o motion design, que essa é uma coisa também, né? Que, tipo, quando a gente trabalha com design gráfico, a gente tem alguns recursos que a gente utiliza no design gráfico que trazem essa pitadinha de ser legal, como, por exemplo, um papel diferente na hora de imprimir, sabe? Um papel diferente, uma textura diferente, um brilho diferente no papel. Então, são recursos que a gente usa para trazer uma parada legal de criatividade, né, na área de design gráfico. Só que quando a gente fala de design da web, né, design digital, qual que é o recurso que a gente tem nas mãos que a gente muitas vezes não utiliza? Cara, o motion design, por exemplo. Então, talvez, assim, eu acho que a criatividade, ela tá muito naquele ponto que você trouxe, né? Tipo assim, o que me estressa ali, aquele ambiente que me aperta é onde vai trazer um resultado que eu preciso ser criativo, sacou? Então, tipo, se eu tenho todas as oportunidades do mundo, talvez eu fique um pouco saturado, né? Então, conforme eu estou num ambiente estressado, num ambiente que me aperta, eu consigo ser criativo. Então, eu acho que, resumindo a resposta, tá? Eu acho que o design system, ele não tira a criatividade de um designer. Eu acho que é aí que o designer precisa ser criativo para, usando aquelas coisas pré-prontas, como que ele constrói algo, um fluxo, um produto que seja criativo. Pô, muito boa a sua resposta, Rafa, muito legal. E que dica que você pode deixar para quem tá iniciando na área aí como UX designer e tem dúvidas de todos esses assuntos que a gente comentou aqui, ou quer se aprofundar de fato mais, mergulhar ainda mais nesse assunto aqui, porque querendo ou não dá dentro de 1 hora de papo aqui, ou um pouquinho mais, um pouquinho menos, a gente falar de tanta coisa que é o Design System, que é bem grande, mas eu acredito que possa ter sanado um pouco das dúvidas da galera e tudo mais, mas tem gente que agora vai querer explorar mais esse universo. Por onde que ela pode começar? Tem livros que você pode estar indicando, cursos, workshops, mentorias, por onde que essa pessoa pode estar buscando mais desses tipos de conteúdo, Rafa? Cara, eu acho que para quem está começando no UX como um todo, no design como um todo, né, design digital aí como um todo, a dica que eu dou é mais do tipo assim, crie blocos de estudo. Como assim, Rafa? No sentido de, cara, o design, ele é Cara, eu acho que isso é bem legal até, né? Mas ele tem muito conteúdo. Tipo, a gente tem muita coisa para estudar.
Eu, por exemplo, já tenho 10 anos de carreira, com toda a humildade do mundo, eu falo que, cara, eu tô só aprendendo. Então, assim, tem muita coisa pra gente estudar, e então você precisa ter um planejamento do seu estudo, senão você vai ficar louco. Você vai ficar maluco, você não vai sentir progresso, etc. Então, a dica que eu dou é cria algum bloco de estudo. Por exemplo, cara, o que eu quero evoluir em 6 meses, por exemplo? Se você for um pouco mais ansioso, diminui esse tempo. Cara, o que eu quero evoluir em 3 meses, por exemplo? Então, você seta nesses 3 meses uma meta de estudo, né? Então, cara, eu quero, nesses 3 meses, eu quero ficar bom no assunto pesquisa. Aí você vai pesquisar talvez você vai encontrar alguma página ali no Instagram que fala sobre pesquisa. Talvez você vai encontrar um canal no YouTube que fala sobre pesquisa. Você pode vir aqui no podcast do Luan, pegar pessoas que falam sobre pesquisa. Então você vai procurar... Tipo, na internet você já tem muitas das coisas. Você pode buscar livros que falam sobre esses assuntos. E dentro desses 3 meses, você vai evoluir nesse tópico. Pô, passei desses 3 meses, criei um milestone na minha carreira. Tipo, eu aprendi sobre tal coisa. Eu evoluí. Então você vai para o próximo passo. E aí você, pô, agora que eu aprendi sobre pesquisa, eu vou aprender sobre discovery, métodos de discovery, métodos de, sabe, de descoberta de produto. E, sei lá, e aí você estuda mais um pouco. Então, eu dou essa dica para todo mundo que está entrando na área, porque é uma área infinita, né? Tem muito conteúdo. E aí você precisa setar esses marcos aí na sua carreira. Sobre o Design System, a gente, infelizmente, assim, muito dos conteúdos estão em inglês, infelizmente, mas uma das missões aí que eu tenho com a Pixelcast é trazer desses conteúdos que estão em inglês para o português, e aí seja em forma de vídeo, seja em forma de artigo, seja em forma de, sei lá, post no Instagram ou post no LinkedIn, para trazer realmente esse conteúdo rico que está muitas vezes na língua inglesa, né? Trazer para nossa língua, porque, pô, é importante para o nosso mercado também brasileiro, né? Então, por mais que eu esteja hoje atuando numa empresa de fora, eu me preocupo muito com o design do Brasil, né? Porque, pô, é onde a gente tá, é o serviço que a gente consome, né? Então, pô, eu tô trabalhando para os Estados Unidos, mas os produtos que eu utilizo, os bancos que eu utilizo, os serviços que eu utilizo na internet são todos do Brasil, né? E tem designers por trás desses produtos, né? Então, eu me preocupo que a gente consiga fomentar, né, esse conteúdo. Cara, mas aí falando sobre Design System, eu indico muito, assim, um blog no Medium. É em inglês, infelizmente, mas a gente já falou sobre isso, mas quem quiser pode usar o tradutor lá e tal, e tentar entender um pouco mais, ou quem já sabe falar inglês, consegue consumir esse tipo de conteúdo, é o blog do Nathan Kurtz, no Medium. Ele é um especialista em Design System e ele tem, tipo, muitos assuntos sobre Design System. Cara, ele desbravou, assim, esse mundo do Design System. Então, ele tem muito conteúdo. Desde, tipo assim, até a forma com que você categoriza os componentes dentro da sua biblioteca, sacou? Então, ele é bem profundo. Cara, eu vou indicar, é claro, fazer um jabá, né? No Instagram da Pixelcast. O Instagram é onde eu concentro a maioria dos conteúdos, mas agora eu vou iniciar no YouTube também. Então, porque Design System é uma coisa que, querendo ou não, você precisa de um pouco mais de tempo para você explicar. E aí eu vejo que o Instagram, ele pode ser uma pílula ali de conhecimento, mas, cara, sempre eu vou querer estar aprofundando, né, no conteúdo. Então, eu vou começar no YouTube também. Então eu deixo esse jabá aí também pra galera seguir pixelcast.cc no Instagram e conhecer mais do meu trabalho. E, é claro, em breve eu vou também abrir um curso sobre o tema, então fica o convite também para você que tá a fim de conhecer mais sobre o assunto, que você possa me seguir. Cara, também vou fazer a propaganda pra Meiuca, porque foi uma das pioneiras. É claro que um dos pioneiros aqui sobre o assunto no Brasil, eu não poderia deixar de mencionar, foi o Jota. Eu conheci ele na época que ele trabalhava na Use ainda, então ele começou a trazer esse assunto junto com o Gui Gonzalez, junto com o Thiago Rassu, lá no início, né? Trazendo esse assunto aí que estava muito nas empresas do exterior, mas essa galera realmente tem uma parte muito importante sobre esse assunto aí no Brasil. Então, fica esse convite para vocês conhecerem a Meiuca. E eu também quis fazer essa menção ao Jota, que infelizmente já nos deixou. Ele faleceu alguns anos atrás, mas foi o cara que foi um dos pioneiros no Design System no Brasil, tá? Meiuca tem conteúdo no Medium, se eu não me engano, sobre Design System, então vocês podem procurar lá. Cara, o Gui Gonzalez também, que foi um dos
professores do meu antigo curso, ele também tá trilhando uma caminhada aí, ensinando Design System. Então, Gui Gonzalez, eu acho que ele, se eu não me engano, ele tem até um episódio aqui no podcast do Luan. Dá uma ouvida aí também no podcast que ele já falou e tal. É um cara super bom nesse assunto também. Cara, e sobre livros, tem alguns. Tem um de graça que é no Design Better, que é da InVision, é um conteúdo free, você pode ler online, ou você pode baixar o e-book, mas chama Design Systems Handbook, é no Design Better, tem bastante conteúdo legal nesse e-book, você já consegue dar um start aí em relação a esse conteúdo. Cara, mas tem outros livros que você pode procurar também, como, por exemplo, Expressive Design Systems, do A Book Apart, Design Systems, que é do Smashing Magazine, que é pago também, e é em inglês também, infelizmente, mas são conteúdos, né? Então, eu tô tentando passar um panorama aqui, tanto para pessoas que já falam inglês e não tem problema em ter um conteúdo em inglês, e para as pessoas também que estão aí mais no português por enquanto. Então, cara, tem muitos recursos aí pela internet. No LinkedIn tem grupos que falam sobre isso. Então, assim, cara, conteúdo tem bastante. Eu só fico mais preocupado na forma que você pode se perder um pouco. Em tanto conteúdo que tem, você pode se perder um pouco. Então, foca nessa primeira dica, assim, tipo, faz um marco ali na sua carreira, do tipo, cara, em 3 meses eu quero aprender tal coisa, em 1 mês eu quero ler esse livro, em 3 meses eu quero tirar do papel um style guide ali no Figma, por exemplo. Então é isso. E eu vou deixar o convite, Luan, se você me permite, eu acho que é a última coisa aqui. O meu curso com o Gui, ele foi muito teórico, ele foi bastante teoria sobre Design System, que foi um pouco do que a gente falou aqui, mas o meu próximo curso eu quero focar ele mais no ferramental. Então, muita gente desse próprio curso, assim, muitos alunos, eles falaram, cara, eu entendi bastante o conceito do Design System, como você monta um time, como que você atua ali no dia a dia, produto, roadmap, componentes, etc. Mas eu queria na prática também. Eu tenho dificuldades em usar o Figma, em usar ali a plataforma, né, de prototipagem para construir esse produto. Então, eu resolvi nesse momento, já que é uma coisa mais rápida, assim, vamos vou criar um curso mostrando ali como que você utiliza o Figma para criar o seu Style Guide, que vai ser insumo para o seu Design System. Então, a gente vai começar por isso e futuramente a gente pode voltar para uma coisa mais teórica e tudo mais. Então, já fica o convite também. Acredito que no início do ano, agora de 2023, eu vou iniciar as turmas. Já estou preparando conteúdo, já tem bastante coisa avançada. E dessa vez eu quero fazer uma coisa que seja bem mais simples de se entender, sabe? Então, sair um pouco do campo teórico e vir um pouco mais para a prática. Então, eu acho que esse que é o resumo aí. Deixa esse convite aí para todos que se interessaram sobre esse assunto, tá, galera? Pô, maravilha, Rafa. E tem o livro também que saiu no ano agora de 2022 do Felipe Nzongo, que é o Design em Scala. Eu não li ainda, mas eu acredito que deve estar muito bom, porque ele é grandão também, cheio de páginas. Eu acredito que pro pessoal, procura aí, que no dia da data dessa gravação ele tava colocando que tava em promoção lá. E aí é um conteúdo em português, né? Bem massa. Eu acredito que vai ser bem legal esse curso seu aí, Rafa, porque realmente eu sinto um pouco de falta, apesar de ter vários cursos aqui que já rolou aqui no Brasil. Eu não vi ainda esse novo do Gui. O Gui nossa, um abraço aí pro Gui se ele estiver ouvindo, eu gosto dele pra caramba, o Gui é amigaço. Mas eu ainda não participei desse curso novo dele também, de Design System, mas eu sinto um pouco de falta mesmo de ter mais com prática, assim, até indo pra parte de programação também, de ter, às vezes, um desenvolvedor junto ali, por mais que o designer não vai se tornar um desenvolvedor, mas aprender de como funciona um pouco, eu acho que tá faltando um pouco isso no mercado, pelo menos essa é a minha percepção. E antes da gente finalizar, muito obrigado, Rafa, eu quero deixar o espaço aqui agora, se você quiser divulgar mais redes sociais aí que você divulgou, LinkedIn, se já tem endereço desse site para quando for abrir as turmas aí desse curso que você tá planejando aí, onde que as pessoas podem te procurar, te chamar para bater um papo, como é que elas te acham aí pelas redes sociais e tudo mais? Primeiro, eu que agradeço, sim, pelo espaço. Eu adoro conversar sobre design system, ainda mais com um cara legal como você. Eu acho que o papo fica mais fluido ainda. E, pô, agradecer mesmo pelo espaço, agradecer pela galera que tá escutando a gente aí, que tá se interessando pelo conteúdo. Bom, eu sou Rafael Coronel, então minhas redes sociais, ela basicamente é o Rafael Coronel. Tá assim no LinkedIn, tá assim no Instagram e tal, no pessoal, né? Mas se bater o Rafael Coronel lá no LinkedIn, você vai me achar, então vai ser um prazer se você me adicionar lá e a gente poder bater um papo mais profundo sobre isso. Fala que você veio do podcast, que eu vou ficar super feliz de saber que tem uma galera vindo. Mas meu principal
trabalho sobre design system mesmo e conteúdo na internet é na Pixelcast. Então a gente vai ter conteúdo no LinkedIn também sobre design system, Pixelcast no LinkedIn, e no Instagram pixelcast.cc. E aí você vai encontrar a gente lá. Vai ser uma honra ter você com a gente nessa jornada de aprendizado, que é uma troca, né? Então eu aprendo muito ensinando e eu sei que as pessoas aprendem também porque eu recebo muito feedback legal. Então, fiquem à vontade de me seguir, me procurar aí nas redes. Vai ser um prazer ter vocês. Luan, obrigado mais uma vez, cara. Foi incrível o papo aqui com você. Pô, que isso, Rafa. Eu que agradeço de verdade por estar contribuindo aqui, tanto com o Papo de UX, quanto com as pessoas também que ouvem o nosso conteúdo aqui. E, falar sobre design eu também gosto muito, por isso que eu gravo os episódios aqui, por isso que eu chamo a galera para bater um papo. E muitíssimo obrigado por ter vindo e compartilhado aí da sua experiência com as pessoas, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente que tá nos ouvindo aqui. E, galera, lembrar aqui que temos o nosso e-book gratuito sobre as 10 heurísticas de Nielsen, que você pode baixar clicando no link da nossa bio do Instagram, @papo de UX. E para quem gosta desse projeto, já sabe, você pode colaborar com qualquer valor aí através do pix@papodeux.com.br, que também está no endereço da nossa bio. E todo mundo já sabe, ou já conhece, ou algumas pessoas, claro, não conhecem, não é todo mundo assim, que eu tenho um outro podcast, que é o Semiose, junto com o David Art, que está lá no YouTube. Então, além de me ouvir, você também consegue assistir várias entrevistas que rolam por lá, que aí eu viajo lá para São Paulo, saio aqui do interiorzão, vou lá pra capital, faço algumas gravações e depois a gente posta no YouTube pro pessoal. Aí a gente fala, além de design, fala sobre a vida, sobre carreira, cara, tem vários assuntos legais lá, muitos episódios bacana que você pode conferir. Que inclusive a gente gravou alguns episódios especiais da DEX 2022 que rolou lá da Mergo com o Edu, e tem episódios bacana lá pra você conferir desses dias de gravações durante a DEX que rolou em 2022. É isso aí, se você quiser que o Rafa Coronel volte aqui falar mais sobre Design System ou sobre qualquer outro assunto, manda mensagem lá pra mim, por DM no Instagram ou no LinkedIn. Qualquer outra pessoa que você queira indicar pra eu bater um papo aqui no nosso podcast, pode indicar também lá, que vai ser um prazer chamar essas pessoas pra trocar ideia por aqui. É isso aí, valeu e até o próximo episódio.